Entendendo a importância da igreja em nosso suporte espiritual. Eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro eu quero ler só a primeira parte, a parte A do versículo, que é Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2:18, perdão. Gênesis 2:18, só a parte A diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Vamos dizer comigo? Juntos? Diga comigo: não é bom que o homem esteja só. Amém? O outro texto que eu quero ler com vocês está em Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos 12, verso 5. Eu estarei lendo na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Mas você pode acompanhar na sua versão. Romanos capítulo 12, verso 5. Caso alguém queira acompanhar, eu mandei para você no grupo da igreja, tá bom? Diz assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Mais uma vez, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Estenda suas mãos e ore por mim. Peça ao Espírito do Senhor que me use nessa noite. Ore por mim. Pai, essa é a tua poderosa palavra, em nome de Jesus, que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração poderosamente através da tua palavra. Que pela tua palavra, meu Deus, nós sejamos impactados, pela tua palavra nós sejamos corrigidos, pela tua palavra nós sejamos transformados, abençoados, instruídos, encorajados, animados, renovados. Pela tua palavra nós sejamos, Senhor, transformados de glória em glória. Nós oramos nessa noite para que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com sabedoria fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual eu sou embaixador, para que eu possa falar do teu Evangelho livremente como me convém falar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Compreendendo a importância da igreja para o nosso suporte espiritual. O primeiro texto que nós lemos diz que não é bom que o homem esteja só. Claro que quando Deus falou sobre isso, Ele falou em um contexto de casamento, porque Adão estava só como criação de Deus, como criatura de Deus, como filho de Deus, ele ainda estava só, não havia uma companheira para ele que lhe fosse semelhante. E é muito interessante porque quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que ao criar, ao final da criação de cada coisa que Ele criou, de cada ser que Ele criou, Ele dizia: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Porque o homem foi criado para viver em comunhão, em comunidade, para viver socialmente. Ele não foi criado para viver só, não foi criado para viver no isolamento. E como é que dentro desse contexto a igreja, ela atende às nossas necessidades mais profundas? Como é que a igreja de Jesus Cristo pode atender às nossas necessidades mais profundas? Por que que pertencer à família espiritual da igreja é tão importante? Por que é tão importante fazermos parte da igreja de Jesus? Por que é tão importante sermos membros do corpo de Cristo? Por que é tão importante estarmos ligados nessa família espiritual que é a igreja de Jesus Cristo? Qual é a importância? O que o Novo Testamento fala sobre isso? Então, a primeira coisa é porque nós precisamos uns dos outros para sermos encorajados a continuar vivendo pela fé em Cristo Jesus. Diga comigo: nós precisamos uns dos outros para continuar vivendo encorajados pela fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos uns dos outros. Não dá para você manter o encorajamento constante na fé se você se mantém afastado, se você se mantém distante, se você se mantém longe. Há uma ilustração bem interessante que um irmão estava muito ausente dos cultos.
E um líder espiritual foi visitá-lo em sua casa. Um líder de célula, um líder de grupo pequeno, um pastor, foi visitá-lo na casa dele. E naquela casa havia um fogão a lenha. Enquanto as lenhas estavam ali no fogo, aquele visitante que estava visitando aquele irmão, que estava tão faltoso aos cultos, não disse uma palavra sequer. Apenas tirou de dentro daquele fogão a lenha uma estaca que estava incandescente, que estava pegando fogo, não é um pedaço de pau que estava pegando fogo. Ele tirou e deixou do lado de fora. Enquanto aquele irmão falava alguma coisa, ele não disse uma palavra, apenas olhava para ele, acenava com a cabeça, e aquele irmão falava com aquele visitante que estava ali visitando ele, porque ele estava faltoso aos cultos. E de repente, depois de algum tempo, aquele irmão percebeu que aquele fogo daquela madeira, daquela lenha havia acabado, havia cessado completamente. E aí então, aquele homem se levantou e disse: eu já estou indo. Eu já estou indo. Obrigado, filha. E sabe o que ele disse? O irmão que estava recebendo a visita: eu entendi a mensagem. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Porque aquele homem não precisou dizer nada. Apenas com a ilustração ele viu o que acontece quando nós nos afastamos. Ele entendeu que quando nós nos afastamos, quando nós declaramos essa independência uns dos outros no reino de Deus, nós vamos minguando o fogo do Espírito em nós, vamos minguando o fogo até que só resta cinzas, até que só fique cinzas. Por isso é importante, a família espiritual é importante, porque nós podemos nos motivar um ao outro para nos manter encorajados na fé, encorajados a continuar em Cristo Jesus, a continuar clamando, buscando, andando em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, Colossenses 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha só, a Bíblia sempre fala de continuidade. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então a Bíblia nos ensina a continuar a viver em Cristo, a continuar a andar em Cristo, e nós precisamos uns dos outros exatamente para isso, para continuarmos encorajados a andar em Cristo, a continuar na fé, a continuar buscando a Deus, a continuar obedecendo a palavra, a continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos desse fogo da coletividade quando nós estamos juntos como igreja, nós precisamos disso. Assim como a brasa não pode sobreviver incandescentemente fora da fogueira, um tição tirado do fogo, ele apaga. Não é assim? Um tição tirado do fogo apaga. Então nós precisamos uns dos outros, porque quando nós estamos juntos, quando estamos na coletividade, quando estamos na comunhão, quando estamos na comunidade da fé, nós nos acendemos mutuamente. O seu fogo acende o meu fogo, que acende o seu, que acende do seu irmão. E quando a gente percebe, há um grande fogo poderoso, um incêndio de Deus entre nós. Porque cada fogo de cada crente unido com outro fogo, fortalece o fogo de Deus em cada um de nós. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 10, 25. Eu estou enfatizando bastante esse texto, eu queria que você abrisse nesse texto, Hebreus 10, verso 25. Obrigado, Vera. Deus abençoe, filha. Olha o que diz a palavra. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Talvez a sua versão diga assim: não deixemos de congregar. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Aliás, eu estou lendo na NVI, nova versão internacional. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha só, quando nós nos reunimos, há um encorajamento. Procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como igreja,
Antes, vamos fazer o quê? Vamos nos encorajar mutuamente. Vamos animar uns aos outros. Vamos nos encorajar uns aos outros. Para quê? Principalmente porque vocês percebem que que dia é esse? Dia com letra maiúscula está na sua Bíblia aí, uma referência ao dia de Cristo, ao dia da volta de Jesus. Principalmente que vocês percebem que o dia da volta de Jesus se aproxima. Então a Bíblia está dizendo que você tem que estar junto para ser encorajado. Nós precisamos da família da fé para recebermos encorajamento mútuo. Eu preciso de encorajamento. E você também precisa. E a ordem de Deus é que nós nos encorajemos mutuamente, que nós nos animemos mutuamente. O que é exortar e admoestar? É exatamente isso, é encorajar, é animar um ao outro. Um ao outro. Porque todos nós podemos enfrentar tempos de desânimo espiritual. Todos nós podemos enfrentar tempos de fraqueza espiritual. Todos nós podemos enfrentar tempo que a gente fique meio que sonolento na fé. E a gente precisa que alguém nos desperte, que alguém seja usado por Deus para nos animar. Por isso nós precisamos estar juntos na congregação. Porque juntos nós podemos animar mutuamente, encorajar um ao outro a vencer lutas, a vencer batalhas, a vencer tentações, a buscar a Deus. Por isso nós precisamos estar juntos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, estar juntos, queridos, é a resposta de Deus para o desencorajamento. Diga comigo, estar juntos é a resposta de Deus para o desencorajamento. Olha o que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 31. Eu vou ler na mensagem. A mensagem é uma versão bem contemporânea da Bíblia, que usa um português bem contemporâneo. Ok? E o tradutor dessa Bíblia é um irmão que já está com o Senhor, Eugênio Peterson, né? Muito boa essa versão para você ter em casa, para você fazer seus estudos. É sempre bom você ter mais de uma versão da Bíblia, porque você vai tendo um conhecimento mais ampliado. Então essa versão diz assim, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 a 31. Quando se reunirem no culto, cada um de vocês esteja preparado para fazer o que é proveitoso, o que for proveitoso para todos. Fazer o que for proveitoso para todos, cantar um hino, ensinar uma lição, contar uma história, fazer uma oração, interpretar línguas. Cada um de vocês deve fazer a sua parte sem que ninguém assuma o controle. Assim, vocês irão aprender uns com os outros. Assim, vocês irão aprender uns com os outros. Agora, é claro que o contexto aqui desse ensino fica muito mais simples no contexto de uma célula, no contexto de uma reunião caseira, de uma reunião no lar, de um pequeno grupo de 3, 4 ou 5 pessoas, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Em uma célula, em um pequeno grupo, é muito bom para que nós possamos praticar isso aqui que Paulo está dizendo. Esse encorajamento mútuo, esse estar juntos, cada um fazendo aquilo que é proveitoso para todos, tendo oportunidade para cantar um hino, para liberar uma palavra, para contar uma história, um testemunho, por exemplo, para edificar os outros, fazer coisas que sejam proveitosas para todos. Diga amém. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, Efésios 4,16, diz assim: todo o corpo aqui é referência ao corpo de Cristo. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função, ou seja, quando cada membro do corpo de Cristo faz aquilo que tem que fazer, o corpo cresce. O corpo todo se desenvolve. O corpo aqui é uma referência à igreja, o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Quando cada membro faz a sua parte, quando cada membro faz aquilo que lhe é devido, o corpo todo cresce. O corpo todo cresce. Por quê? Porque cada pessoa está fazendo aquilo que lhe compete fazer no reino de Deus. E nós somos encorajados mutuamente.
Nós somos animados mutuamente. Então, estar juntos, queridos, é um antídoto de Deus para vencermos o desencorajamento. Estar juntos é um antídoto de Deus para vencermos o desânimo. Estar juntos é um antídoto de Deus para vencermos as tentações, para vencermos as fraquezas. Alguém diz assim: ah, pastor, mas eu estou tão fraco, eu estou sem força. Meu irmão, não tem como você ficar forte se você não se alimentar espiritualmente. Qual é o segredo para você ficar forte? Alimentar-se espiritualmente. Assim como no físico. Se você ficar sem comer, ou pelo menos sem comer de forma saudável, alimentos nutritivos, o que vai acontecer? Você vai ficar anêmico, você vai ficar fraco, você vai ficar sem forças e você pode até morrer se você ficar sem se alimentar adequadamente. Sim ou não? Todos nós sabemos disso. Espiritualmente é a mesma coisa. Aí o crente fala assim: ah, mas eu estou fraco, eu estou sem força para buscar Deus, eu estou sem força para congregar. Mas você está sem força justamente porque você não está se alimentando espiritualmente. A força vem quando você dá o primeiro passo na direção de ir ao encontro de buscar o Senhor. Quando você dá o primeiro passo na direção de buscar a Deus, junto com outros irmãos, você começa a ser fortalecido, você começa a ser renovado, você começa a ser animado. Estão entendendo, queridos? Então é importante que nós tenhamos essa postura de obediência a Hebreus 10, 25. Olha para o seu irmão com carinho e amor, diga assim para ele: você precisa obedecer Hebreus 10, 25. Diga aí para o seu irmão: você precisa obedecer Hebreus 10, 25. Agora diga para você mesmo, bata no seu peito e diga assim: eu preciso obedecer Hebreus 10, 25. Diga mais uma vez: eu preciso obedecer Hebreus 10, 25. O que diz Hebreus 10, 25? O que diz? O que diz Hebreus 10, 25? Diga para mim, diga, me ajude na pregação, pregue comigo hoje à noite. O que diz Hebreus 10, 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, encorajemos uns aos outros, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Então nós precisamos obedecer essa palavra, porque não é palavra de Josivaldo ou de Jude, é palavra de Deus para mim e para você. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então a comunidade, queridos, estar juntos é essa resposta de Deus para o desencorajamento. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 4,9, olha que interessante: hospedem uns aos outros sem reclamar. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Eu estou lendo na tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Agora, na GNT, que é uma tradução em inglês, que a gente não tem paralelo dela em português, diz assim: abram suas casas, abram seus lares uns para os outros sem reclamação. Abram seus lares uns para os outros sem reclamação. Então o que nós podemos fazer também é abrir os nossos lares para receber os nossos irmãos, um vizinho, um amigo, e compartilhar ali com essas pessoas que nós estamos abrindo a nossa casa, 2 pessoas, 3, 5 pessoas, 10 pessoas, no máximo 15. Compartilhar o evangelho com estas pessoas. Compartilhar a palavra, onde todos têm a oportunidade de receber a palavra, de, como diz o texto que nós lemos, crescer e aprender um com o outro. É justamente nesse contexto de pequenos grupos, de pequenas reuniões nos lares, que nós chamamos de célula, que nós temos essa oportunidade de aprendermos uns com os outros. Então nós poderíamos fazer como o texto está dizendo, hospedar uns aos outros, ou seja, abrir a nossa casa uns para os outros e dizer assim: vamos nos reunir para um tempo de estudo da palavra, para convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares para a nossa casa, para receber uma palavra de Deus, para serem animados, encorajados. E nós, ao ministrarmos também, nós somos encorajados e animados. Porque quando a unção de Deus passa por você, primeiro é você que é animado. Quando você é usado por Deus, você se anima no Senhor. Você pode estar passando a luta mais terrível, mais desafiadora, mais difícil, mas quando você percebe que Deus está usando você por meio da sua graça, da sua unção, está fluindo em você, você é animado, você nem lembra que você está na prova, você nem lembra que você está na luta.
Portanto, é importante que nós nos animemos mutuamente. Por isso é importante que nós possamos abrir a nossa casa, como o texto bíblico diz, e receber e hospedar os nossos irmãos em nossa casa. Para um pequeno grupo, para uma célula, para ensinar a palavra, para compartilhar, para sermos encorajados, para sermos animados também, no nome poderoso de Jesus. A segunda coisa, porque a igreja é importante, porque fazer parte da família da igreja é importante, é porque nós precisamos de uns dos outros para trabalharmos para Deus. Nós precisamos da família da fé para trabalharmos para Deus. Quando eu era criança e adolescente, nós cantávamos uma musicazinha assim, não sei se vocês conhecem, um corinho bem antigo. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Quem já viu esse corinho bem antigo, né? Então Deus não quer preguiçoso na sua obra, irmãos. Deus quer que o povo dele trabalhe para ele. Trabalhe. Quinta-feira passada eu fui pregar lá na pastora Sônia. Ela me convidou para pregar lá, e aí depois ela disse, ela disse em púlpito, né, no púlpito, publicamente, e disse para mim também, olha, Jesus é um bom patrão e paga bem. Ela falou isso para mim umas 3 vezes, eu disse amém. Né? Por quê? Porque quando nós trabalhamos para a obra de Deus, a recompensa quem dá é Ele. É Ele que te recompensa quando você trabalha para a obra de Deus. Foi Ele que te deu dons, foi Ele que te deu talentos, foi Ele que te deu habilidades, foi Ele que te temperou com habilidades e dons. Cada um de vocês que aqui estão foram temperados por Deus com dons, com habilidades, com uma personalidade própria, com temperamento próprio, que Deus quer usar tudo isso para que você seja instrumento nas mãos dEle para realizar a obra dEle. Vocês estão entendendo? Agora, nós não podemos realizar a obra de Deus sozinhos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para fazermos a obra de Deus, para nos encorajarmos a fazer a obra de Deus, a trabalharmos juntos. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Levante suas mãos e diga assim comigo: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Ele já preparou de antemão boas obras. Pastor, o crente é salvo pelas obras? Não. O crente é salvo pela graça. Graça é favor imerecido. Mas depois que você é salvo pela graça, você precisa fazer as boas obras. Depois que você é salvo pela graça, você tem que fazer as boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Você foi criado para as boas obras antes da fundação do mundo. Ou seja, significa que Deus já tinha um plano que você trabalhasse no reino dEle. Que Deus já tinha um plano que você fizesse alguma coisa no reino de Deus. A sua vida importa, a sua vida é importante, a sua vida, os seus dons importam, as suas habilidades importam, o seu talento importa, o seu jeito de ser importa, o seu temperamento importa, a sua personalidade importa. Tudo isso vai ser útil nas mãos de Deus. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Não importa se você é caladinho ou se você é extrovertido, não importa se você fala pouco ou fala muito, não importa nada disso, se você tem um temperamento fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico, não importa nenhum dos traços da tua personalidade. O que importa é que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, para abençoar alguém, para fazer o que o Senhor quer que eu faça no teu reino, na tua obra. Agora, o que a Bíblia nos ensinar? Nós precisamos da igreja nesse contexto. Porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes 4, 9 diz assim: é melhor ter companhia, olha aí, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Há um poder sinergético, há um poder de sinergia quando nós trabalhamos juntos. Olha só, se uma pessoa consegue fazer uma coisa, tem uma habilidade para algo e outra tem outra habilidade para outra coisa, quando os dois unem-se de um só propósito, isso se multiplica de forma progressiva. Esqueci a palavra agora aqui, o termo que usa. Geometricamente, né? Há uma multiplicação extraordinária. Você pode fazer uma expansão, isso. Você pode fazer muito mais junto com seu irmão no reino de Deus. Por isso que Jesus sempre mandava ir de dois em dois. Jesus nunca mandou um discípulo ir sozinho. Quem se lembra disso? Mateus capítulo 10, por exemplo. Jesus disse, vão de dois em dois. Quando Jesus enviou os 72, lá em Lucas 10, ele enviou de dois em dois. A gente vai ver na Bíblia pessoas trabalhando junto. Por exemplo, Paulo citou Átila e Priscila, que era um casal que tinha uma célula, que trabalhavam juntos. Uma célula poderosa, né? Marido e mulher trabalhavam juntos naquela célula. Então você vai ver na Bíblia sempre de dois em dois, pelo menos duas pessoas juntas fazendo a obra de Deus. Então nós não podemos fazer a obra sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Por isso o isolamento não é um caminho saudável para ninguém, irmãos, para ninguém. Eu sou pastor, mas eu não me basto, eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu não sou suficiente sozinho. Ninguém é. Ninguém é. Deus não nos criou para estarmos sós. Por isso nós precisamos estar uns com os outros. A Bíblia diz que há maior recompensa do trabalho de duas pessoas. A recompensa é maior. Junto você pode ganhar mais almas. Junto com seu irmão você pode edificar o reino de Deus muito mais. Junto com seu irmão você pode fazer muito mais para Deus. Muito mais. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então estar junto com os demais irmãos é a resposta de Deus para nós vencermos todo o trabalho egoísta. O que é o trabalho egoísta? É aquele trabalho centrado em nós mesmos. É aquele trabalho centrado apenas na nossa própria necessidade, centrado apenas no que eu posso ganhar, centrado apenas em nossos próprios interesses. Mas quando nós trabalhamos juntos, nós estamos vencendo o trabalho egoísta. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios 6:10, na versão A Mensagem. Diz assim: cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos. Cada vez que tivermos chances, trabalhemos para o benefício de todos. A começar, por quem? Pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. A começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. Então nós estamos trabalhando juntos para o benefício de todos, para que todos sejam ajudados, para que todos sejam encorajados, para que todos sejam animados. Eu estou fazendo algo para o reino de Deus? Ou eu sou apenas um espectador, irmãos? Nós precisamos vencer essa mentalidade de consumo. Nós não podemos transferir essa mentalidade de consumo para o reino de Deus. Porque o que é o consumo? Eu venho só para consumir? Eu sou apenas um consumidor de bênçãos? Eu quero simplesmente ser abençoado? Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe meu lar, abençoe o meu casamento, abençoe os meus negócios, abençoe a minha empresa, e só bênção, 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 bênção. Deus quer nos abençoar? É claro que quer. Deus tem bênção para nós, sim. Ele quer que nós prosperemos, Ele quer que nós tenhamos saúde, Ele quer que nós tenhamos um casamento próspero, Ele quer que nós tenhamos uma empresa abençoada, é claro que sim. Mas nós precisamos entender que tudo que Ele faz em nossas vidas é para que nós possamos nos disponibilizar a servir, a abençoar. Então você não vem apenas para ser abençoado, você vem para compartilhar dons espirituais, você vem para contribuir no reino de Deus, você vem para fazer a diferença no reino de Deus. Então todos nós precisamos estar perguntando constantemente ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer no Teu reino? Como eu posso contribuir no Teu reino com os meus dons, com as minhas habilidades? Como eu posso contribuir
contribuir? O que eu posso fazer? Amém? Então nós precisamos disso, meus amados. Estar constantemente, aleluia. Prestou atenção, não foi, Vaso? Glória a Deus. Nós precisamos estar constantemente conectados uns com os outros para que possamos servir com os nossos dons e nossas habilidades. Olha para o seu irmão e diga assim: deixa Deus usar os teus dons e as tuas habilidades para a glória dEle. Diga aí para o seu irmão, diga: deixa Deus usar os teus dons e as tuas habilidades para a glória dEle. Pergunte para Deus constantemente: Senhor, como eu posso ser útil no teu reino? Como eu posso ser útil na minha igreja, onde eu faço parte, onde eu congrego, onde eu sou alimentado espiritualmente? Como eu posso ser útil? Como eu posso contribuir, Senhor, com os meus dons? O que eu posso fazer para ajudar a tua igreja, a tua obra a avançar, a crescer? Como eu posso contribuir? Quando você entende isso, você entende que você é parte da igreja. Você é parte dela. A pessoa que não entende isso, mesmo que esteja frequentando a igreja há bastante tempo, ela tem a igreja apenas como um lugar que ela frequenta. E ela está ali apenas como espectadora, e se não for do jeito que ela queria, ela vai reclamar. Ela vai dizer: ih, rapaz, esse louvor está tão ruim, esse louvor está tão devagar. Olha, essa palavra desse pastor hoje não está com nada. Ela está sempre reclamando de alguma coisa. Por quê? Porque ela não é parte. Quando ela entende que é parte, ela também é parte da solução. Ela é parte da solução, então ela está sempre buscando algo que ela pode fazer para melhorar no reino de Deus, para que o reino como um todo cresça, avance, prospere. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: não seja apenas um espectador, seja parte do corpo de Cristo, seja parte da solução. Diga aleluia, diga glória a Deus. Terceira verdade: por que a igreja é tão importante? Por que pertencer à igreja é tão importante? Porque nós precisamos uns dos outros, porque nós precisamos da família espiritual para enfrentar e vencer os desafios da vida. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da família espiritual, nós precisamos uns dos outros para enfrentar e vencer os desafios da vida. Porque a vida é cheia de desafios, irmãos. Cheio de altos e baixos, cheio de montanhas e vales. Ninguém está sempre nas montanhas, ninguém está sempre nos vales. Há momentos de montanhas, mas também há momentos de vale. E se nós não tivermos a consciência, a gente vai achar que a vida é só montanhas. E se a gente se isolar quando achar que a vida é só montanhas, quando vier os vales, quem estará conosco quando vierem os vales? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então nós precisamos de uns dos outros para enfrentar os desafios da vida. A vida tem lutas, tem adversidades, tem obstáculos, tem problemas, tem desafios, tem momentos de dor, tem momentos de chorar, tem momentos de luto. Tudo isso faz parte da vida, tanto quanto os momentos de bênção, de alegria, de celebrar, de festejar também fazem. Agora nós precisamos uns dos outros nesses momentos também. E olha o que a Bíblia nos ensina. Filipenses 2,4 na Bíblia Viva. Quem aqui tem a Bíblia Viva? Alguém aqui tem a Bíblia Viva? Tem o Eds ainda, a Bíblia Viva? Tem não? Tem, olha, você tem a Bíblia Viva, que bênção. Não precisa não, pode ser só para você ler mesmo, eu tenho aqui. Tem? Ok, você tem a Bíblia Viva. A Bíblia Viva também é outra Bíblia que tem uma linguagem contemporânea. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2,4 na Bíblia Viva. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Não pensem unicamente nos seus próprios interesses, mas se preocupe também com os outros. Observe que a igreja de Jesus está sendo sempre chamada para a responsabilidade de se importar com o outro, de interagir com o outro. Por isso nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, porque todos nós enfrentamos tempos de desafios. Todos nós enfrentamos tempos difíceis. Todos nós enfrentamos tempos dolorosos. E é nesses momentos que a gente vai entender a importância de uma família espiritual, da família da fé. Pessoas que nos dão suporte, que oram por nós, que intercedem por nós, que nos conhecem, que sabem a nossa dor, que está ali pagando preço por nós em oração, para que nós sejamos ministrados e abençoados pelo Senhor. Amém?
A Bíblia nos diz em Hebreus 13:1, na Bíblia Viva também: continue a amar-se uns aos outros com amor fraternal verdadeiro. Continue a amar-se uns aos outros com amor fraternal verdadeiro. Agora, olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes 4:12, olha o que diz, preste atenção. Uma pessoa sozinha, preste atenção, uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. A corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Eclesiastes 4:12. Uma pessoa sozinha pode ser atacada facilmente. Vou repetir. Uma pessoa sozinha pode ser atacada facilmente. Corre o risco de ser atacada. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E aí ele diz assim: e se forem três, melhor ainda. Um cordão de 3 fios ou de 3 dobras não se quebra facilmente. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Então, quando você está junto na comunidade da fé, o que acontece? A proteção, queridos. A proteção. Porque se o inimigo quiser te atacar, Deus vai levantar um irmão para orar por você, para interceder por você, para clamar por você. Há pessoas orando por você que você nem imagina que estão orando. Às vezes a pessoa diz: isso aí que o pastor está falando é utopia. Gente, Deus levanta pessoas na comunidade da fé para orar por a gente que a gente nem sabe que essas pessoas estão orando por nós. Eu estou vendo a minha esposa fazendo um trabalho de intercessão junto com as mulheres. Eu até falei com ela: meu amor, que trabalho maravilhoso você está fazendo com suas irmãs. Taela, Zan, Rose, Weides, né? Quem mais, amor? Uma galera, Nete, né? Tem uma galera de Deus aí, de Jesus, umas mulheres cheias do fogo de Deus, que estão orando toda semana com ela. E eu vejo elas orando por cada causa, intercedendo por cada pessoa, por famílias, por lares, pelos irmãos, pela igreja, por tantas causas. E você está recebendo oração de todo jeito, e você nem sabe que tem pessoas orando por você. Você nem sabe muitas vezes. E eu vejo lá elas chorando, derramando as lágrimas. Eu vejo essas mulheres chorando diante de Deus, orando, intercedendo uns pelos outros, intercedendo por vocês. Então nós precisamos, queridos, porque quando nós enfrentamos os desafios da vida, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Ah, pastor, mas eu assisto o culto. Aí, se não tivesse Vera aqui, eu não estava tomando esse suquinho maravilhoso de melancia. Né, Vera? Hein, Vera? Estou dizendo, se não tivesse Vera aqui, eu não estava tomando esse suquinho maravilhoso de melancia. Amém? Olha como a gente precisa um dos outros. Ela pensou levar um suco de melancia para o meu pastor, que ela sabe que gosta de fruta. Aleluia. Olha como nós somos abençoados uns com os outros, não é verdade, meus irmãos? Então escute isso. Você pode dizer assim: mas eu assisto um culto online da igreja ou de outra igreja. Não tem problema nenhum, é maravilhoso. Eu também gosto de assistir alguns pregadores que eu me identifico. Geralmente eu ouço pregadores na área de ensino, que é a área que eu me identifico mais. Eu ouço também, maravilhoso. Só que isso não substitui, queridos, estar junto. Porque se você adoecer, ninguém lá do Rio de Janeiro, São Paulo, de Belo Horizonte, de qualquer uma outra igreja enorme, grande, que você assiste o culto online, você diz: que pastor ungido, prega mais do que meu pastor. Prega mesmo. Tem mais conhecimento do que meu pastor? Tem mesmo. Tem mais unção do que meu pastor? Tem mesmo. Mas quando você dá uma dor de barriga, ele não vai vir te visitar. E se você enfrentar um luto, ele não vai vir fazer o velório. E se você tiver um momento difícil, ele não vai poder te aconselhar.
Então a gente às vezes valoriza muito de fora e esquece de valorizar o de perto, irmãos. Escute isso. A gente acha mais bonito e mais verde a grama do vizinho. Oh, que igreja ungida, que igreja poderosa, que igreja grande, não sei o quê. Quando você convive, você vai perceber que aquela igreja tem problemas, defeitos, tanto quanto nós temos. Qual estou entendendo? Tem dificuldades, tanto quanto nós temos. Mas nós precisamos entender que a gente tem que viver essa experiência do corpo. É aqui, na nossa experiência, uns com os outros, que nós somos amados, perdoados, que nós somos tratados por Deus, que nós somos encorajados. É nessa experiência aqui, irmãos. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho meu pastor. Quem é o meu pastor? Quem é o meu pastor? Por favor, os irmãos que caminham comigo, quem é meu pastor? Diga bem alto aí. O apóstolo Joselito Aragão é meu pastor há 20 anos. Há 20 anos. Eu assisto outros pregadores, assisto outros pastores, assisto. Mas quem é que me ministra, que me aconselha, que me abençoa, que me orienta, que me corrige? Apóstolo Joselito Aragão. Você tem que saber quem é o seu pastor, meu irmão, minha irmã. Você tem que saber para onde você corre quando a situação aperta. Para onde você corre quando você precisa de um conselho. Para onde você corre quando você precisa de orientação. Para onde você corre quando você precisa de um puxão de orelha em amor. Porque todos nós precisamos, de vez em quando. Nós não nos bastamos, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa de um puxão de orelha em amor. De um encorajamento, de um ânimo, de uma correção, todos nós, inclusive eu. Então nós precisamos saber quem é o nosso pastor, quem são os nossos irmãos em Cristo, qual é a nossa congregação, qual é aquele corpo espiritual que nós pertencemos, que nós fazemos parte. Pastor, as outras igrejas são de Deus? É claro que são. Toda a igreja de Jesus, que nasceu em Jesus, é de Deus, irmão. Todas elas. Igrejas verdadeiras e bíblicas, todas elas são de Deus. Mas você tem que saber onde você congrega. Qual é o corpo, qual é a parte do corpo que você pertence. Eu pertenço à igreja invisível. E você é invisível? Eu pertenço à igreja invisível. É assim que muitos crentes falam. Você é invisível? Então nós precisamos, meus irmãos, estar juntos como igreja. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Você vai orar pelo seu irmão quando você percebe que o seu irmão está debaixo de um ataque. Sim ou não? De um ataque, debaixo de um ataque. Se o inimigo está atacando o seu irmão, qual é o seu dever? Levantar um clamor, levantar intercessão, ajudar, encorajar, motivar. Porque a Bíblia diz que duas pessoas juntas, elas podem se defender melhor. E aí ele diz assim, e se for 3, melhor ainda. E se for 10, melhor ainda. E se for 100, melhor ainda. Quantos estão orando agora por esse conflito na Ucrânia e Rússia, entre a Ucrânia e Rússia? Quantos estão levantando clamor pela Ucrânia e a Rússia? Pouca gente, misericórdia, meu irmão. Você não sabe o que é guerra não, né? Hoje a gente vai orar para lhe dar a oportunidade de você orar por isso. Se você não está orando, você vai orar. Estou dizendo que a gente tem que aprender a vencer as nossas próprias coisas, os nossos próprios interesses. Eu vi uma criança se despedindo do pai, ela grudava no pai, chorava, e o pai chorava desesperadamente, porque o pai ia ficar na guerra, e a mãe e a criança estavam saindo do país. Você nunca passou por isso, você não tem nem noção do que é, glória a Deus, eu também não. Mas eu posso imaginar, e por poder imaginar, é que eu me coloco a orar, por esses irmãos que estão passando por essa luta ali na Ucrânia. Amém? Então, se o seu irmão está debaixo de um ataque, ore por ele, interceda por ele. Não acuse, não condene, porque, irmão, já basta acusadores lá fora. Não é verdade? Já temos muitos acusadores lá fora. Nós não podemos
devemos condenar, nem acusar ninguém, a gente tem que estender as mãos para ajudar. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Então, estar juntos é a resposta de Deus para os momentos de crise. Estar juntos é a resposta de Deus para os momentos de queda. Estar juntos é a resposta de Deus para os momentos de batalha intensa, de luta intensa. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar o companheiro, mas ai do que estiver só, 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 porque caindo não haverá quem o levante, ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Nós precisamos uns dos outros nos tempos de crises, porque se nós cairmos, haverá uma mão estendida para nos ajudar a levantar. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém se basta, ninguém é suficiente a si mesmo, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Eclesiastes 4:10. Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo, não haverá quem o levante. Você precisa da família espiritual. Você sabia, irmãos? Talvez não aqui, talvez não nessa comunidade, mas em muitas igrejas, o único abraço que aquela pessoa recebe são dos irmãos em Cristo. Eu conheci uma irmã, eu acho que tu conheceu também, amor. Isso tem muitos anos, foi no início da minha conversão. Ela congregava na igreja sede onde nós congregávamos, né? Da igreja que nós congregávamos, igreja do Evangelho Quadrangular. E aquela irmã era uma senhorinha bem de idade. Ela não tinha famílias ali em Jequié. Ela morava na FUAM. Alguém já ouviu falar da FUAM? Ok? É um abrigo para pessoas com algumas deficiências e também pessoas idosas. E ela era crente. E ela saía da Cidade Nova. Lembra dela? Uma senhorinha. Oh, que bom que tu lembra. Ela tinha um passezinho de ônibus, né? Tinha a aposentadoriazinha dela, que administrava da própria FUAM, e tinha o passezinho de ônibus. Ela saía da Cidade Nova todos os dias de culto, da Cidade Nova para Franja de Deon. Quem conhece Jequié aqui? Sabe onde é a Franja de Deon, Jequiézinho? Ela saía da Cidade Nova para Franja de Deon todos os dias de culto. E aquela irmã era tão alegre, lembra disso? Ela era tão alegre, tão feliz. E ela nos abraçava, e ela tinha aquele apoio da igreja, e todo mundo amava aquela irmã, os pastores amavam aquela irmã, os irmãos amavam aquela irmã. Aquela irmã, do ponto de vista humano, natural, talvez alguém olhasse assim para ela e dissesse assim, ela não tem muita coisa para oferecer. Oh, mas ela tinha tanto amor, aquele abraço tão gostoso, tão aconchegante. E ela não tinha nenhum abraço da família dela. O abraço que ela recebia era da igreja, era dos irmãos na fé. Olha como o suporte espiritual é tão importante, tão valioso. Como é importante aquele cuidado, aquele amor que cada irmão tinha com aquela senhorinha. Se ela não tivesse essa igreja, se ela não tivesse aquele suporte espiritual, como seria a vida dela? Solitária, sozinha, cheia de solidão. Mas porque ela tinha uma igreja aonde pertencer, aonde congregar, aonde frequentar, ela era amada, ela servia, ela compartilhava os seus dons, ela compartilhava a sua alegria. E até o fato de ela compartilhar a sua alegria motivava outras pessoas, porque as pessoas que estavam passando por luta olhavam para ela e diziam assim, meu Deus, como é que essa irmã consegue ser tão feliz tendo tão pouco? Então não era apenas ela que era abençoada, mas ela abençoava as pessoas com sua alegria, com seu jeito de ser, com a sua espontaneidade, com seu abraço, motivava as pessoas, porque as pessoas olhavam para ela e via Cristo na vida dela. Nós precisamos da igreja, queridos. Nós precisamos da família na fé. Quarta coisa, nós precisamos uns dos outros para vencermos a frieza e o egoísmo.
Nós precisamos da família espiritual, nós precisamos da família da igreja para vencermos a frieza e para vencermos o egoísmo. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 3,8, da versão Bíblia Viva, dizendo assim: e agora, esta palavra a cada um, vocês devem ser como uma grande família feliz. Vocês devem ser como uma grande família feliz, cheios de simpatia uns pelos outros, amando-se uns aos outros, com corações ternos e muito humildes. Ser uma grande família, é isso que a igreja precisa ser, uma grande família, que tenha simpatia uns pelos outros, que tenha um coração terno, humilde, amor uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, NVI. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, os outros se alegram com ele. Quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Na igreja, nós temos a oportunidade de vencermos o egoísmo. Na igreja, nós temos a oportunidade de vencermos a frieza espiritual. Na igreja, nós temos a oportunidade de vencermos a indiferença. Na igreja, nós temos a oportunidade de nos envolver, de ser parte de algo. Queridos, escute isso. A minha esposa é psicóloga e sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Todos nós precisamos de um senso de pertencimento, não é verdade? Não é só a Bíblia que nos ensina isso, a própria psicologia nos diz. Nós precisamos de um senso de pertencer a algo que seja maior do que nós mesmos. Nós precisamos desse senso de pertencimento. E a igreja, ela gera isso em nós. Nos dá a oportunidade de vencer a indiferença, nos dá a oportunidade de vencer o egoísmo e de servir o nosso irmão, de abençoar o nosso irmão, de cuidar em oração e de outras maneiras do nosso irmão. A comunidade é a resposta de Deus para vencermos a indiferença. Por isso que a Bíblia diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Tem pessoas que têm muita facilidade de chorar com os que choram. Tem pessoas que têm muita facilidade. Se a pessoa está sofrendo, está passando por um momento difícil, de chegar ali e de consolar e de ajudar. Agora tem pessoas que têm muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram, de celebrar a vitória do outro, de celebrar a conquista do outro, de ficar feliz porque o outro comprou um carro melhor, trocou o carro, comprou uma casa melhor. São poucos os que celebram. Oh, glória a Deus, o meu irmão comprou um carro melhor. Oh, glória a Deus, o meu irmão comprou uma casa melhor. Oh, glória a Deus, o meu irmão foi curado. E nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, tanto quanto chorar com os que choram. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Ficar feliz com a conquista do outro, ficar feliz com a vitória do outro, ficar feliz com a bênção do outro. Não tem inveja no coração, porque Deus tem uma porção de bênção para cada um, irmãos. Deus tem uma porção de bênção para cada um. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. Porque o fato de Deus me abençoar não significa que Deus não vai ter uma bênção para você. Não é igual Isaac com Jacó e Esaú. Você conhece a história? Quem conhece? Ok. Porque Esaú vai lá chorando, né? O pai, não tem nem mais uma bênçãozinha, nenhuma sequer. E Isaac diz: não tem, meu filho, eu já dei tudo para Isaac. Não, Deus não é assim tudo para Jacó. Deus não é assim como Isaac. Que o fato de dar a bênção para um faz com que ele fique limitado para dar a bênção para outro. Não. A bênção que Deus tem para você não impede Deus de abençoar o seu irmão. É por isso que você pode se alegrar com a conquista do seu irmão, com a vitória do seu irmão. Porque quando Deus abençoa o seu irmão, significa que Deus tem bênção na tua direção também. Amém? Deus tem bênção na tua direção também, na direção da tua casa. Por isso que a Bíblia diz para a gente se alegrar uns com os outros, tanto quanto que a gente deve chorar uns com os outros. Na hora da dor, chore. Na hora do luto, chore com seu irmão. Na hora da dificuldade, chore com seu irmão. Mas na hora que a bênção vem, celebre, cante, rejubile com seu irmão. Celebre a conquista do seu irmão. Fique feliz, irmão, com a conquista do outro. Oh, glória a Deus, meu irmão foi abençoado, aleluia. É meu irmão.
É meu irmão. Você chega e enche a boca, é meu irmão em Cristo, foi abençoado, glória a Deus. Deus tem bênção para você também. Amém? A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:11, portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros. Animem-se uns aos outros. Animem-se uns aos outros. E por último, por que nós precisamos da família da igreja? Por que nós precisamos da família espiritual? Nós precisamos da família espiritual, nós precisamos uns dos outros para provar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Vou repetir. Nós precisamos uns dos outros para provar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35, Jesus disse assim, olha, esse profundo amor que tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Jesus disse que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele, porque nós nos amamos uns aos outros, irmãos. O que prova para o mundo que nós somos discípulos de Jesus é o amor. É o amor que nós temos uns pelos outros, é o amor. É isso que prova para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Não é que nós temos muita unção, que nós rodopiamos, falamos em língua, nos arrepiamos. Não é nada disso, irmãos. Porque todos esses dons podem também, não estou dizendo que é sempre, mas podem também ser imitados pelo diabo. Você sabia disso? O diabo pode imitar o dom de línguas, quem sabia disso? Pode. O diabo pode imitar o dom de cura, quem sabia disso? Pode. Qualquer outra coisa ele pode imitar, a única coisa que ele não pode copiar, nem viver, nem praticar na vida dos seus filhos, é o amor. Porque a característica dos verdadeiros discípulos de Jesus é que seus corações é cheio de amor um pelo outro. E a característica dos filhos das trevas é que os seus corações são cheios de ódio, de rancor, de ressentimento, de amargura. Jesus disse, através do apóstolo João, quem odeia permanece na morte. Quem ama o seu irmão já passou da morte para a vida. O que prova que nós somos discípulos de Jesus? O que proclama que nós somos discípulos de Jesus? O que anuncia para o mundo que realmente nós somos discípulos de Jesus? É que nós amamos uns aos outros. É que nós temos amor uns pelos outros. Então amar é evangelizar. Diga comigo, amar é evangelizar. Mais alto, diga, amar é evangelizar. Porque todas as vezes que você demonstra amor, você está proclamando, eu sou o discípulo de Jesus, eu sou do Evangelho, eu sou diferente do mundo, eu sou da luz. É só você ler o Novo Testamento e você vai ver o que Jesus está ensinando o tempo todo sobre isso. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não é? Levai as cargas uns dos outros. Amor. Amor não tem a ver com sentimentos. Amor não tem a ver com emoções. Amor tem a ver com uma decisão de fazer o bem ao outro, custe o que custar. Amor tem a ver com a decisão de pegar o seu próprio eu e pregar na cruz de Cristo para que a vontade dele se prevaleça na sua vida. Amor não é que você está sentindo, estou sentindo aqui uma coisa gostosa aqui. Não. Amor é uma decisão de fazer o bem ao outro. Isso é amor. A Bíblia diz que o coração do discípulo de Jesus é um coração cheio de amor. E esse amor testemunha para os que não são crentes que nós somos discípulos de Jesus. Esse amor atrai aqueles que não são crentes para o reino de Deus. As pessoas são atraídas, irmãos, não é porque, olha, não é um templo bonito. Não. Não é que nós nos arrumamos bem. Você pensa que você se arrumar bem vai atrair as pessoas a Cristo? Pode atrair para você, mas para Cristo não. O que atrai as pessoas a Cristo é o seu amor. É o quanto você é capaz de amar. É o quanto você está disposto a amar. Amor verdadeiro, amor sacrificial, amor com entrega, amor com renúncia. Não é esse amor barato do mundo aí, né? O mundo confunde amor com sexo. Não é? Tu me ama, dá para mim. Olha que loucura. Vai. Que é o dia que tu vai ver.
É o mundo, meu irmão. É verdade, você riu, né, Deus? Mas é verdade. Eu acho que toda menina nesse período de namoro já enfrentou uns testes assim, né? Tu me ama? Vai nessa não. Vai não caia nessa. E não é o dia que você vê. Amém? Mas escute isso, queridos. Amor é doação. Amor é entrega. Amor é renúncia. Amor é sacrifício. Amor é disposição de fazer o bem ao outro por causa de Cristo, custe o que custar. Como estão entendendo? Que amor não está ligado a emoções, a sentimentos. E uma pessoa cheia de emoções, ela corre o risco de ser enganada, porque ela corre o risco de confundir paixão com amor. Ela corre o risco de confundir paixão com amor. Eu lembro uma vez, eu estava aconselhando um irmãozinho que tinha entrado numas enrascadas assim, e ele disse, eu amo. Eu disse, não ama não. É só carne. É só carne. Infelizmente, ele não me ouviu, e já faz uns 10, 12 anos que está longe do evangelho, longe da igreja, longe da família. Se ele tivesse me ouvido e entendido que aquilo era só emoções, que era só carne, ele não teria confundido paixão com amor. É por isso, olha o que eu estou falando, é por isso que nós precisamos uns dos outros, porque às vezes a gente está cego, irmãos. Precisa alguém abrir os nossos olhos. Se tiver, vou até sair da frente da câmera aqui. Se tiver uma meleca na sua nuca, minha filha, aí. Que nojo, pastor. Mas se tiver, você não vê. Tem um negócio nojento aí no seu cabelo, uma meleca. Aí a Adriana que está atrás de você, aí chega no seu ouvido com todo carinho. Leia, tem uma meleca aqui no teu cabelo. Rodrigo, é mesmo? Tira aí para mim. Ela vai limpa. Porque todos nós temos os nossos pontos cegos. Tem coisa que na nossa vida está todo mundo vendo, mas a gente não está vendo. E a gente precisa que alguém nos oriente, que alguém abra os nossos olhos. E eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela está sempre fazendo isso comigo. Ela está sempre me mostrando onde está a meleca em mim. Ela está sempre mostrando, tem uma meleca aí em você, deixa eu limpar. Às vezes eu fico até chateado. Não sei o quê. Tem, meu amor. Então nós precisamos uns dos outros, irmãos. Porque a gente às vezes não consegue ver que tem uma meleca em nós. Como estão entendendo? A gente às vezes está cego em relação a algumas realidades. E a gente precisa que o outro nos ajude a enxergar o que nós não estamos enxergando. É por isso que nós precisamos uns dos outros. E se aquele irmão tem mais de 10 anos, tem mais, muito mais, tem uns 16 anos por aí, 16, 17 anos. Se ele tivesse me ouvido, eu estava mostrando, varão, tem uma meleca e você não está vendo. Você está achando que essa meleca é amor, mas é carne, é paixão. Pastor, mas foi tão gostoso. É gostoso mesmo, mas é carne. Pastor, foi uma coisa diferente. É diferente, mas é carne. Se ele tivesse me ouvido, ele continuaria na igreja, continuaria no evangelho e conservaria a família. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Mesmo que é chato, às vezes é chato mesmo, é chato. É chato. Se a faca pudesse reclamar, ela ia gritar, que chara chata. Mas é a chara que está ali afiando a faca. Né? Você precisa de uma chara na sua vida. Diga para o seu irmão, você precisa de uma chara na sua vida. Diga aí para o seu irmão, quem é a sua chara? Quem é a sua chara? Ou quem são as suas charas? Você sabe o que é chara, né? Aquele ferrozinho que o açougueiro amola a faca. Se a faca pudesse, né? Ia estar reclamando. Essa chara é muito chata. Que coisa ruim. Não estou aguentando mais. Mas é a chara que está ali afiando a faca constantemente. É a chara que chama, né? Né, varô? Tu que trabalha aí com açougue também. Sabe não? É a chara, não é isso?
eu não falar aqui errado, não é a Chara? É a Chara. Pergunte para o seu irmão aí, quem é a sua Chara? Quem é que está lhe amolando aí o tempo todo? E a gente até usa assim, fulano de tal está me amolando. Já ouviu essa expressão? Que amolação. Quem já ouviu essa expressão? Está me amolando. Pois é, você está ficando amolado, você está ficando afiado. Você está se preparando para grandes coisas, por quê? Porque Deus colocou uma Chara na sua vida. E às vezes a Chara é chata. Mas essa chatice é para o seu bem, queridos. É para o seu crescimento espiritual, é para o seu avanço. Então ame estar junto na igreja, ame congregar, ame estar junto com seus irmãos. Ainda que tenha uma Chara chata do seu lado, agradeça a Deus por essa Chara chata, porque é ela que vai te amolar para você ficar afiado nas mãos de Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Se tem uma Chara aí do seu lado, diga obrigado por ser minha Chara. Tem uma Chara aí do seu lado, diga assim, obrigado. Estou vendo aqui as Charas, né? Marido e mulher, não tem jeito, é Chara, né? Pai e filho é Chara. Irmãos também em Cristo são Charas, um do outro. Amém? Olha a minha Chara aqui, está sempre me amolando. Sempre me afiando. Aleluia. Amém, amados? Então nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz: esse profundo amor que tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E para a gente terminar, o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, na Bíblia Viva, olha que interessante. Pois o Espírito Santo, que é dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. 2 Timóteo 1:7, na versão da Bíblia Viva. Pois o Espírito Santo, que é um dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. Amém? E gostando de estar com elas. Então a resposta de Deus para o medo é o quê? É estar juntos. É lutar juntos pela fé do Evangelho. A Bíblia diz assim em Filipenses 1:27. A parte B do versículo: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, lutando juntos pela fé evangélica. É assim que a gente vence o medo, estando juntos, lutando juntos. Pode ficar em pé, já vou terminar. Eu sei que as mulheres, elas são mais afetadas pelo medo do isolamento, pelo medo da solidão do que os homens. E às vezes, por conta do medo da solidão, as mulheres fazem loucuras, né? Eu vejo mulheres fazendo cada loucura porque ficam com medo da solidão. Porque as mulheres têm mais medo da solidão do que os homens. Têm mais medo do isolamento do que os homens. Mas escute isso. A igreja pode curar esse medo de isolamento e solidão. Estar na igreja, estar no corpo, pode curar esse medo de isolamento e solidão. Pode ser uma bênção extraordinária na sua vida. Eu e você, nós precisamos da família espiritual. Nós precisamos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu amo Jesus. Jesus é o cabeça. Quem ama o cabeça, ama o corpo. Quem ama a cabeça, ama o corpo. Diga comigo, quem ama a cabeça, ama o corpo. O corpo é a igreja. Amém?